Hebreus capítulo 6, versículos de 10 a 15. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir aos santos. Nós desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te acumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Palavra do Senhor. Pega só esse versículo 14. Eu te acumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. Que uma bênção poderosa caia sobre ti. E que a multiplicação de Deus venha sobre a sua vida. Este será um ano de bênçãos e de multiplicação. Isso aqui é profético. Tem a palavra aqui, força, tem a palavra de coragem e tem a palavra profética. Essa é a profética. Este, grave, salve, anote, profetiza profeta sobre a sua vida. Este será um ano de bênçãos e de multiplicação. Deus vai multiplicar na tua vida. Primeira coisa, lá no começo, no versículo 10, diz assim: irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstraste em seu nome, servindo e continuando a servir aos santos. Olha que palavra linda. Deus não é injusto. Escreva: Deus não é injusto. E é verdade, não é. Deus não esquece o que você está fazendo. Deus está vendo o teu esforço. Ei, amado, ei, amada, Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo a tua luta. Ele não esquece o suor, as lágrimas e o sangue derramado. Por isso que eu sempre falo, gente, cuidado. Quando nós fazemos uma campanha de oração, é uma campanha de oração. Não é uma fezinha, não é uma reza só. Não que não seja importante. Quando eu digo não é uma reza só, não estou desmerecendo a reza. Eu estou dizendo para você é que não é só isso. É orar e agir. É preciso que o seu esforço seja visto. Entende, meus irmãos? É igual as pessoas que querem ser promovidas, porque hoje tem tanta gente que não se esforça, que quando faz o mínimo esforço, ainda fica sentido. Assim, ninguém vê o esforço que eu faço, porque é tão pouco, me desculpe a palavra, mas é tão pouco que ninguém percebe, só você. Porque você já faz tão pouco que quando você faz um pouquinho, você está se sentindo, mas ninguém viu. Ninguém reconhece aqui, amado. É preciso ver o seu esforço. Mas eu sei que tem muitos que estão aqui que são esforçados. Eu sei que tem muitos que estão aqui que são homens e mulheres de esforço, de oração, orando e agindo, derramando sangue, suor e lágrimas. E eu quero te dizer, exatamente para você, não estou falando para o preguiçoso. Eu estou falando para você que é esforçado. Você pensa que ninguém está vendo? Porque também tem aqueles que são esforçados e não são vistos pelas pessoas. Mas Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo a tua luta. Deus está vendo o teu suor derramado. Deus está vendo o seu esforço. Mas, olha o versículo 11. Tem o mais. Eu gosto quando tem o mais. Sempre que tem o mais, porque às vezes a gente fica só com a primeira parte. Tem uma promessa. Deus está vendo. Deus não é injusto para esquecer. Mas, como assim? Mas, vou te dizer agora. Esse mais é muito forte. Por quê? Porque esse mais, ele traz uma condicional. É uma condição. Tudo isso vai acontecer, mas, entendeu? Contudo, entretanto, todavia. O que é isso? Mas desejamos que cada um de vós. Como assim cada um de vós? Condicional, mais. Cada um de vós, pessoal.
não é vocês. Ei, comunidade, vocês. Ei, povo dessa família, vocês. Não, não é vocês. Mas cada um de vós, o que mais diz? Cada um de vós, mostre até o fim este mesmo empenho. Olha que forte isso. Mas você quer ser reconhecido por Deus, porque não existe nada mais precioso do que o próprio Deus reconhecer o nosso esforço, a nossa luta, a nossa batalha. Deus está vendo o teu esforço, a tua luta, e Ele vai te honrar. Mas tem uma condição. Cada um de vós, é uma condição pessoal, mostre até o fim este mesmo empenho. Como assim? Tem gente que é fogo de palha. É só começo. É só arranque. Tem gente que é desse jeito. Quem aqui é assim, você sabe. Quem aqui tem consciência? Eu estou perguntando a você porque se você quer viver o melhor da sua vida, você precisa resolver isso. Existem promessas que estão guardadas para ti. Mas você precisa ter acesso a essas promessas, ao cumprimento dessas promessas. E enquanto você não transformar certas coisas na sua vida, você vai ter a promessa, mas não tem o acesso. O que adianta ter a promessa e não ter o acesso, meu irmão? É quase lá. É igual aquela pessoa que tem lá tudo, mas está guardado, trancado, e você não tem a chave do cofre, você não tem a senha. Está lá, mas não serve. Se você estiver lá, mas não tem o acesso, não serve para nada. Não é? Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Tem gente que é só o começo. Vai começar uma coisa e aí começa aquela empolgação. Vamos, vai dar certo, vamos lá. E eu quero dizer para você que está aqui. Escute bem. É preciso perseverar. Tem muita gente que começou até também a evangelizar com a gente pelas redes sociais, mas desistiu. Tem muita gente que começou a campanha de oração e desistiu. Tem muita gente que começou a rotina espiritual e desistiu. E começa numa empolgação. Cada um de vós mostre esse empenho até o fim, este mesmo empenho. E empenho não é só quando a gente começa, não é só quando a gente tem uma ideia. Eu preciso de energia no começo, no meio e no final. Tem gente que é assim, ó, começa assim, ó. Aí vai. Primeira coisa, tem 3 tipos de atitudes. Normalmente as pessoas têm. Qual é? Primeira, tem muita gente que é covarde. Talvez você vai encontrar na vida, ou já encontrou muitas pessoas que são covardes. Nunca tenta. Não tem coragem de tentar. Nunca tenta. Tem a ideia, tem a inspiração, tem a vontade, tem o desejo no coração, até o chamado de Deus. Tem a vocação, mas não tenta. Por quê? Porque é covarde, porque tem medo. Mas existe outro grupo de pessoas, que são normalmente aqueles que são fracassados. Eles começam, mas não terminam nada que começam. Então, tal qual os covardes, eu não sei dizer qual é o pior, se é o covarde ou o fracassado. Eles estão no mesmo nível de fracasso, porque eles não alcançam as promessas, as vitórias, sabe? Por quê? Porque o fracassado, ele começa as coisas, eles se empolgam, mas a energia baixa rapidamente e eles desistem. Começa uma caminhada, desiste, começa um relacionamento e desiste, começa um projeto e desiste, começa um emprego e desiste, começa a fazer algo e desiste. Mas existem os vencedores. E esse é sobre você. Não importa se você chegou aqui como um covarde, que nunca começa nada na sua vida, ou como um fracassado que se empolga e começa um monte de coisa, mas não termina nada. Não importa se você é covarde ou fracassado. Sabe por que você está vendo esse vídeo? Sabe por que você está assistindo essa palavra? Porque Deus te chamou a ser mais que vencedor. Talvez você estava como um fracassado. Talvez você estava como um covarde. Mas você não é. A sua essência, o seu chamado é ser mais que vencedor. Na angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores. E qual é a diferença do fracassado, do covarde para o vencedor? É porque o vencedor nunca desiste. O que Deus colocar na sua mão, nunca desista. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista da sua vocação, não desista do projeto que Deus te deu.
Nunca desista da tua missão. Tá difícil agora, tá difícil. Às vezes também tá turvo, a gente não tá vendo o fim, a saída ou a solução. Mas quando a gente persevera, a gente sempre chega no fim. Pegou essa palavra? Você não é um covarde, você não é um fracassado. Pode estar, você é mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Versículo 12. Para não ser deslentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, se tornaram herdeiros das promessas. Meu irmão, minha irmã, a fé e a perseverança, elas nos garantem, escute, duas coisas. O que é que garante o cumprimento das promessas? A fé e a perseverança. Repito, a fé e a perseverança nos garantem o cumprimento das promessas em nossas vidas. Para não ser deslentos na compreensão, muitas vezes nós somos assim. Queremos colher sem plantar e depois ficar se reclamando com Deus e do povo. Eu não sei porquê. Eu trabalho, não acontece nada. Porque que eu faço isso. Calma. Ei, eu não sei por que você está tão lento na compreensão. Ei, só colhe quem planta. Eu não sei por que só vem confusão, só vem... Ei, escute, você só colhe guerra, você só planta guerra, só planta fofoca, só planta isso. Você não está entendendo por que está vindo tanta coisa. Porque você está plantando. A gente colhe aquilo que a gente planta. Tem gente que quer o céu sem esforço. Tem gente que quer colher sem plantar. Meu irmão, minha irmã, é preciso de esforço, é preciso de plantação. É preciso de semeadura árdua para ter uma colheita abundante. Mas imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, se tornaram herdeiros das promessas. Nós tendemos a imitar tanto quanto é coisa nesse mundo hoje. E é muita coisa ruim. É muita coisa ruim. Nós tendemos a imitar muita gente que não tem resultado nenhum. Eu faço isso porque meu pai fazia, mas seu pai tem resultados péssimos por causa desse comportamento. Sua mãe tem resultados péssimos. Perceba que isso trouxe tantos males para a vida deles. Aí você diz que faz porque seu pai sempre fez. Que bobagem. Não faça. Olhe para 7 áreas da sua vida, ou dessa pessoa, e veja os resultados. É isso que você quer para você. Amado, a gente honra pai e mãe. Se existe um legado de princípios e propósitos deixados por eles, nós continuamos. Se não existe, o que é que a gente faz? Amado, a gente faz que a nossa descendência siga os princípios e o legado que nós vamos deixar. Se não veio de baixo, se uma família abençoada, se você não veio de uma família próspera, abençoada, com princípios e valores, que uma família próspera, abençoada, com princípios e valores, venha de você. Se você não veio de uma família próspera, abençoada, que tem princípios e valores de fé, que uma família próspera, abençoada, com princípios e valores de fé, venha de você. Não imite os comportamentos errados dos seus pais, dos seus avós, ou dos seus amigos, do seu ciclo. Honre os seus pais, mas construa a sua própria história. Pegou essa palavra? Você não é obrigado a ser ou ficar justificando. É porque o meu pai, é porque minha mãe. Sim, mas você não é seu pai, você não é sua mãe. Honre-os e construa a sua própria história. E faça vir de você uma família que tem princípios e valores. Se não tem resultados, por que você está fazendo igual? Por isso que na Bíblia nós temos heróis da fé, que conquistaram as promessas, com 2 coisas, fé e perseverança. Ei, como é que os heróis da fé conseguiram? Com fé e perseverança. Pegou a palavra? Como é que você vai conseguir vencer? Com fé e perseverança. Essas 2 palavras têm que estar aqui como leme, como norte na sua vida. Isso aqui tem que ser manual da sua vida, fé e perseverança. Isso aqui eu não negocio, não troco por nada. Fé e perseverança. Por que você está aqui todos os dias? Porque eu sou perseverante. Simples assim. Percebeu? Quem está chegando agora vai perceber. Isso é uma coisa chamada perseverança. É assim que se alcança as promessas. Então, tem 2 coisas que tem que ser base. A base é a fé. Sem fé não nos sustentamos. Porque tem coisas que são humanamente possíveis, tem situações que humanamente são explicáveis, mas tem coisas que só Deus é a resposta. Então, eu vou te dizer, a fé é a base.
E a perseverança, ela é o quê? Ela é o que me lança para a próxima fase. Versículo 14, para a gente encerrar essa palavra. Eu te acumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Olha, eu te acumularei de bênçãos. Olha que palavra. Aqui é a parte profética para a tua vida. E multiplicarei em grande número. Meu irmão, Deus fez uma promessa a Abraão. Acumular de bênçãos e multiplicar a sua descendência. Só que Abraão tinha o quê? Tinha dificuldades. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Abraão deixou, foi para a terra que o Senhor enviou e ele alcançou as promessas. Então eu quero dizer para você que está aqui, para encerrar essa palavra, Deus tem uma promessa para você. Vai te acumular de bênçãos e vai dar uma multiplicação. O que é multiplicação? É prosperidade, né? Deus vai te acumular de bênçãos e vai fazer prosperar todos os teus empreendimentos materiais e espirituais. Amém?